Quando você não lê, aqui na nossa conversa fica meio perdido, assim, né? Talvez você não consiga compreender tudo, mas o compromisso é que você leia. Por quê? Por causa dos insights, gente. O quanto Deus ele fala com a gente nos detalhes. E para mim, esse capítulo 2, né? Foi muito interessante. A hora que eu comecei a ler, eu falei, ele vai falar de 5 ministérios, né? Daí você aquele risco que você tem, o perigo. A gente já fez uma escola de princípios dos 5 ministérios. Aliás, gente, eu quero dar um recado bem importante para vocês, tá bom? A Fer, ela faz um trabalho incrível aqui para nós. Todos os nossos encontros da escola de princípios, as reuniões que a gente tem, né, os cultos, seja no sábado, seja no domingo, tudo isso, quando acontece via Zoom aqui, a gente grava e ela sobe isso para o nosso canal no YouTube, e isso fica disponível. Eu tô falando isso por dois fatores. Primeiro, porque às vezes você já perdeu alguma ministração e você tem a oportunidade de ir lá e assistir. Segundo, porque você pode ser um instrumento de Deus e às vezes alguma mensagem, né, algum estudo que impactou você, que falou com você, você pode usar isso para enviar para uma outra pessoa e esse estudo também falar profundamente com outra pessoa, tá bom? Então a gente tem um canal no YouTube que é alimentado lindamente, a Fer que faz esse trabalho para nós, né? E ela cria lá, né, como boa analista, né? Eu amo esses analistas, porque daí ela cria playlist. Então tem o nome das playlists lá, entendeu? Tudo bonitinho, organizado, que se fosse eu só ia subir. Ela faz capa, então fica tudo lindo, gente. Então, visualmente falando, o nosso canal tá muito legal. O que a gente precisa fazer é, curtir e divulgar o canal para a gente poder fazer o negócio crescer, tá bom? Então, quero contar com vocês para isso também. Então, quem não participou na semana anterior, depois está lá disponível, vocês podem assistir. A gente trabalhou o capítulo 1 do livro, mas também a gente fez ali uma introdução, né, a esse livro que nós estamos estudando agora, que é a Cultura da Honra, tá bom? Uma coisa importante que eu comentei, o ler, vir para esse encontro, né, já tendo ali o conhecimento, porque a nossa escola, a gente está num formato um pouquinho diferente, que o nosso objetivo aqui é compartilhamento, é entender de vocês o que o conteúdo falou com vocês, quais são os insights que vocês também tiveram, porque isso nos ajuda em todo esse processo de construção que a gente está vivendo aqui, tá bom? João, você pode orar para a gente começar? Claro. Pai, nós te louvamos, Senhor, eu quero te glorificar e te bendizer, quero agradecer, ó Pai amado, a vida de cada pessoa que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, neste momento agora, eu declaro, Senhor Jesus, que miríades de anjos estarão neste lugar, em cada casa, em cada ambiente, ó Pai amado, protegendo e, acima de tudo, levando sabedoria e conhecimento. Pai, em nome de Jesus, leva as nossas mentes cativas agora ao teu trono, que possamos ouvir a tua palavra e que nós, eu e Flávia, neste dia, Pai amado, possamos ser apenas teus instrumentos para levar a tua luz e a tua palavra a cada um que aqui está. Abençoa-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê autoridade, em nome de Jesus, que nós possamos falar a tua verdade e a tua voz seja refletida através de nós. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero ouvir quem não fala. E quem não falar, se não falar, eu vou chamar, tá bom? Os quietinhos de plantão aí se prepara, tá bom? Gente, eu fiquei tão feliz quando eu li esse capítulo 2. Por quê? Porque é aquela sensação, eu acho que todos nós precisamos, né, das comprovações. Quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá uma direção e a gente começa a caminhar naquela direção, naquela visão, é inevitável que ao longo da jornada, em alguns momentos, a gente se pergunte e às vezes até questiona Deus, né? Senhor, será que a gente está fazendo tua vontade? Será que estamos no caminho certo? Agora à tarde eu saí, fui fazer umas coisas na rua por conta da viagem de sexta-feira. Depois eu quero falar um pouquinho dessa viagem também. E aí eu conversei com uma pessoa e ela falou justamente isso. Ela falou, Flávia, como às vezes a gente precisa de confirmação também no meio da jornada para a gente saber que a gente não pegou nenhum atalho, né? Que a gente não tá, de repente, se desviou ali da vontade.
E quando eu li esse capítulo 2, isso encheu meu coração de alegria, por quê? Porque me fez ter a certeza de que nós, na companhia de Daniel, nós estamos sim trilhando um caminho que está conectado com a vontade de Deus para as nossas vidas. E que essa estrutura de 5 ministérios que nós temos gerado, que nós temos fluído, que nós temos realmente buscado trazer, né, a excelência de em tudo que a gente tem feito, eu creio que nos dá a certeza de que estamos nos direcionando para cumprir a vontade de Deus. Então, esse capítulo 2, gente, o que ele fala? Ele vai dar continuidade, né, em tudo que ele já vem trazendo ali. Só que uma coisa que eu achei muito interessante, eu estava até discutindo um pouquinho com o João isso hoje, é que dentro da escola que nós fizemos dos 5 ministérios, uma coisa que o João sempre bate na tecla, e eu acho que é extremamente importante, porque ele não invalida isso aqui, tá bom? Ele só traz uma visão um pouco diferente. É que não existe dentro dos 5 ministérios, não existe uma hierarquia, ok? O que isso quer dizer, Flávia? Não existe essa coisa de um ser maior do que o outro. Os 5 ministérios, existe uma importância dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. São igualmente importantes. Uma igreja onde falte algum desses ministérios, ela certamente vai estar com uma deficiência, vamos dizer assim, ok? Só que o que eu achei interessante a visão do Danny Silk é que ele fala de um funil. E isso deu uma bugada na minha mente até. E eu comecei a comentar isso com o João. Porque tem coisas que a gente vive, mas a gente não sabe explicar. E como eu e o João, a gente vem, né? Eu conheci a Cristo na profundidade, vamos dizer assim, e comecei realmente a ter uma vida de intimidade, caminhar nessa visão, eu tinha 12 para 13 anos. Com 15 anos eu tive uma experiência sobrenatural e nunca mais eu saí da igreja. Eu e o João, nós nunca nos desviamos. A gente, né, cometeu uns pecados por aí. Mas eu, particularmente falando, o João fale por ele, mas eu, particularmente, eu vejo que eu sempre fui muito como Davi. Quando eu pecava, quando eu cometia um erro, meu Deus, eu corria voltar para o altar, porque o meu maior medo sempre foi o de perder a presença de Deus na minha vida. Só que nós viemos de igrejas o quê? Pastorais. E uma das coisas que ele fala aqui que a gente já entende, né? Isso já é, acho que, né, comprovado, vamos dizer, é que uma igreja pastoral onde não há uma liderança apostólica, ela vai ficar fragilizada. Por quê, gente? O que mais me chamou a atenção? Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque eu quero ouvir vocês, tá bom? O que para mim foi a virada de chave, deu aquele clique, tipo a pecinha que estava faltando na explicação dos 5 ministérios? É que a visão que o Danny Silk traz é de que apóstolos e profetas, eles manifestam o reino de Deus na terra. Então, qual é o trabalho dos apóstolos e dos profetas? Manifestarem o reino de Deus na terra. Então, por isso que vocês vão ver, gente, primeiro, o profeta está sempre voando. A cabeça do profeta está sempre no céu. Apóstolos, eles estão o tempo todo confrontando o natural. Ok? Então, quando você, e eu quero já a hashtag fica a dica, tá bom? Porque eu e o João somos apóstolos. Então, por exemplo, quando vocês trazem uma questão de vocês, principalmente conectada a uma parte, um impedimento, quando vocês justificam um impedimento de vocês pela parte natural, gente, isso vai lá no âmago meu e do João. Vou dar um exemplo, tá bom?
sem expor ninguém, porque se tem uma coisa que eu tenho pavor aqui é a exposição, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo. Amanhã a gente vai ter o seminário de libertação, certo? Uma pessoa me procurou falando que nesse momento estava sem a questão da condição financeira. E eu falei, olha, se esforça, que esse seminário, primeiro, a coisa que mais aprisiona o ser humano hoje em dia é o quê? Dinheiro. O trem que prende as pessoas. Eu falei, então entenda que esse seminário, um dos objetivos desse seminário é justamente destravar você nessa parte financeira, fazer com que você rompa. Então não permita que você seja impedido por isso. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Quando vocês apresentam uma justificativa natural para não fazer algo sobrenatural, como eu e João somos apóstolos, isso é igual sei lá o quê. Mas eu posso dizer para você que dói na boca do meu estômago. E aí eu falei para ela, eu falei para a pessoa, né? Eu falei, olha, só para você ter uma ideia, tem uma pessoa, eu até coloquei isso lá, fiz questão, e também sem expor ninguém. Tem uma pessoa que estava sem o recurso para fazer. Sabe o que essa pessoa fez? Pegou alguns livros dela, que ela provavelmente não estava mais usando, ou entendeu que ela poderia abrir mão. Ela vendeu os livros dela. E vendeu esses livros e conseguiu recurso. Aí, isso para mim, eu falo, gente, uau, essa pessoa entendeu o que é libertação. Para mim, essa pessoa já está até liberta. Por quê? Porque apóstolos e profetas, eles vão viver nessa dimensão. E é esse funil que o Dani Silk fala. Então, apóstolos e profetas, eles vivem uma dimensão espiritual, eles querem gerar, eles querem trazer para a terra esse sobrenatural. Aí nós temos embaixo, no final do funil, vamos dizer assim, os evangelistas e os pastores. E aí, qual que é a diferença? Evangelistas e pastores, o foco dos evangelistas e dos pastores são nas pessoas. Eles focam no bem-estar das pessoas. A preocupação do evangelista é salvar o povo. Você não pode ir para o inferno, você tem que aceitar Jesus. E a preocupação do pastor é gerar um ambiente de bem-estar, de acolhimento. Então, por exemplo, vou usar essa mesma situação. Se a pessoa, por exemplo, vai falar uma situação como essa para um pastor, olha, não tem dinheiro para participar do seminário. O pastor fala assim: ô, minha filha, meu Deus, não, nós vamos ter que dar um jeito de resolver isso. Aí ele já vai fazer uma vaquinha, ele já vai ver se ele consegue dinheiro com o sobrinho, com o vizinho, ele já vai tentar interceder com a liderança da igreja para ver se consegue dar um desconto, dar um bônus, não cobrar. Por quê? Porque o foco do pastor é gerar o quê? Bem-estar, conforto, segurança. E os evangelistas querem ver as pessoas salvas. E quem faz esse elo de ligação, gente? De conectar a visão apostólica e profética do sobrenatural com essa visão do bem-estar, da conexão, da salvação. Os nossos queridos mestres. E ele vai trazer no livro, por isso que é importante vocês lerem, porque uma das coisas que a gente bate muito a tecla aqui na companhia de Daniel é cada um tem um chamado ministerial, ok? Então, a gente não sabe ainda de todos, né? Até porque a gente fez, por exemplo, a gente fez um seminário no começo do ano, onde a gente validou essas informações. É claro que Deus vai revelando para a gente, e através do próprio comportamento de vocês, a gente começa a ter clareza, certo? Mas tem pessoas que, né, pelo tanto de convivência ainda, eu e o João, a gente não tem absoluta certeza. Mas tem algumas pessoas aqui que a gente já tem. Então, embora ainda não foram consagradas, ainda não foram separadas para o ministério, a gente tem a clareza absoluta, né? A Feira, a Rose estão separadas para o ministério como profetas, certo? O pastor Marcelo já é um pastor consagrado, reconhecido.
Mas a gente tem, por exemplo, o Juliano Panza, claramente um mestre, né? A Sarina tem um chamado já mais pastoral, mais preocupadona com o povo. Deixa eu cuidar das pessoas, né? Então, dentro da companhia de Daniel, a gente respeita, mas não só respeita, nós honramos a unção de cada um, e isso é fundamental, isso é extremamente importante, e esse é um dos pontos que ele traz aqui, tá? Então, o que que eu quero meio que fechar a minha fala para abrir para vocês e para a gente poder discutir um pouco mais, e daí a gente vai entrando em alguns detalhes. Uma coisa que a gente precisa compreender, gente, é que uma igreja sem o apostólico e o profético, ela se torna uma igreja muito humanista. Uma igreja muito humanista, onde as pessoas passam a ser o centro, onde o bem-estar se torna, gente, com todo cuidado nas minhas palavras, mas se torna uma igreja de programa. É aquela igreja que tem dificuldade de confrontar o pecado. É aquela igreja que, diante do erro, aí o pastor vai lá, passa a mão. Por quê? Porque falta essa visão apostólica e profética de gerar o sobrenatural. Só que uma igreja onde só tem apóstolo e profeta, a igreja morre. Porque apóstolo e profeta só sabe bater, só sabe confrontar. E aí falta essa conexão, falta esse acolhimento do pastor, falta esse cuidado da parte pastoral e evangelística. E por que uma outra coisa que eu achei extremamente interessante é que ele chama a atenção dos mestres como sendo um ponto crucial e um ponto extremamente delicado dentro dos movimentos hoje, dentro das igrejas hoje. Por quê? Como o mestre é essa pessoa que faz a conexão do sobrenatural com o humano, da visão apostólica e profética com a visão pastoral e evangelística, o que ele desafia os mestres? A caminhar em um nível onde o aprendizado é importante, a palavra de Deus é importante, mas que ele não negligencie as experiências, onde ele possa valorizar as experiências. E é isso, queridos, que eu e o João, nós temos orado muito a Deus, porque não vai adiantar muito, ajuda em partes, mas não adianta muito vocês ficarem ouvindo apenas o meu testemunho e o testemunho do João. Vocês podem olhar e falar assim, ah, mas é o João, é a Flávia, como alguns aqui tiram sarro, né, que a gente tem o WhatsApp de Deus. Por isso que cada vez que vocês trazem uma situação, eu incentivo, gente, vai e compartilha isso. A Cibele tem um testemunho aí que ela tá enrolando para dar, ela precisa dar depois. Eu sei que hoje ela avisou que ela ia precisar ficar com a telinha fechada. Mas eu quero que vocês comecem a trazer os testemunhos de vocês. Por quê? Porque, gente, mais importante do que vocês aprenderem com a minha experiência, a experiência do João, é vocês viverem a própria experiência de vocês. E é isso que os mestres precisam trabalhar e ressaltar. A importância de nós conectarmos a letra, a palavra, que é a parte material, com as experiências, que é justamente a parte sobrenatural. Ok? Uma igreja pastoral, ela fica muito focada no agora, na necessidade presente, enquanto que uma igreja de visão apostólica, ela fica focada o quê? Na construção de um legado. Porque a preocupação dos apóstolos é o que nós deixaremos para as próximas gerações. Ok? Então, eu queria abrir, gente, para que vocês pudessem falar, comentar, e aí a gente vai, né, validando algumas coisas, trazendo algumas outras. Eu achei o máximo, dei risada com o João, a hora que a gente leu a questão que ele fala lá na página, para quem, né, não leu, na página 51, ele usa, né, uma metáfora de um acidente de carro,
E como que num acidente de carro, cada uma das pessoas dentro das unções, como que eles se comportariam? E eu e o João, nós rimos muito, porque a hora que ele começa a contar do pastor, o João falou, nossa, eu tive a visão clara dos pastores da Companhia de Daniel, né? Então, isso é muito interessante, quando a gente começa a enxergar isso realmente como uma característica marcante de cada ministério, tá bom? Queria que vocês falassem agora. Boa noite, pessoal. Shalom. Oi? Eu não consegui ler todo, até porque, na verdade, esse é um livro, para mim, né, que vim de outra instrução espiritual, evangélica, mas com outra visão, não tinha essas visões. Para mim é tudo muito novo e, de certa forma, muito chocante de forma positiva, né? E essa semana que antecedeu o seminário, eu tive muito forte o contato com Deus, né? Até por conta daquela situação que o apóstolo João me ajudou, né? Com a oração que ele fez. E eu vi a atuação dessa oração na minha vida todos os dias de lá para cá. E na quarta-feira eu entrei em jejum, finalizei no sábado de manhã, porque foi incrível, incrível. E casa justamente com o que você falou agora, Flávia, é a atuação do apóstolo no sobrenatural. E assim, incrível, incrível como aquela oração, gente, incrível. Me mostrou coisas que eu não estava vendo, que eu precisava me livrar. E hoje, voltando da UFBA, eu encontrei uma pessoa dessa minha antiga religião, e eu fiquei, a pessoa se bateu comigo na rua e eu falei, meu Deus, a pessoa não citou nada, só perguntou como é que eu tô e tal, não citou nada. Eu falei, meu Deus, o que foi que o apóstolo João fez, meu Deus? A pessoa não se lembrou de nada, é como se eu não tivesse convivido com aquela pessoa naquela outra religião. Eu falei, meu Deus. Gente, eu cheguei. Até agora eu tô assim, porque eu já cheguei de tardinho. Eu falei, meu Deus, o que o apóstolo. E nem deu tempo eu mandar mensagem, porque quando eu cheguei já fui cuidar das coisas aqui para entrar. Eu falei, gente, o que foi que. Que oração foi aquela? Que oração foi aquela? E aí eu entendi que o processo deu ouvir a voz de Deus para entrar no jejum foi parte do processo, né, da oração que foi feita, e assim, e você falando isso agora, é algo que realmente aconteceu comigo, e assim, eu sou uma pessoa de muita fé, sempre fui, sempre tive muita fé, muita confiança. Eu tenho uma espiritualidade muito aflorada e ver isso acontecer na minha vida, assim, de forma tão clara, é incrível e eu sou extremamente grata por isso. Dentre outras coisas pequenas que vão acontecendo, que não são pequenas, que eu sei que são pequenas partes de algo grande que vai acontecer. E eu sou extremamente grata. E eu vi acontecer isso comigo essa semana. Amém, amém. Gente, hoje eu vivi uma experiência e é isso que eu quero que vocês entendam. De novo, a gente às vezes compartilha as experiências com vocês, não é, para a gente se mostrar, não, é para incentivar vocês a crerem, a ousarem, a se moverem nessa atmosfera, entendeu? Não dá, tem que viver, o sobrenatural precisa ser natural para gente. Hoje de manhã eu acordei cedo, né? Um pouquinho menos cedo hoje. Hoje a gente conseguiu. A gente acordou às 6 da manhã. Eu acordei, gente, nem saí da cama. O João assim, amor, tem uma notícia meio chata para te dar, mas eu vou precisar da tua ajuda. Eu falei, o quê? Ele falou, você não vai acreditar. Mas ontem simplesmente me deu um branco, eu esqueci de pagar o aluguel. Aí a hora que você começou a cochilar, eu lembrei, desci correndo, só que já tinha passado das 11 da noite e eu não consegui pagar mais. E só de multa é R$ 1.200. Imagina se acordar com essa notícia, né? É... E, gente, a imobiliária que a gente tem
esse aluguel, sabe? É uma imobiliária, sei lá, eles devem ter uns milhares de imóveis aqui em Campinas. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, imagina, todo mundo deve mandar mensagem falando assim, ah, esqueci de pagar o aluguel, né? Eu poderia dar qualquer desculpa. Poderia falar que o boleto não pagou, não poderia? Ó, o boleto não pagou. Não. Eu falei, gente, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. E eu mandei a mensagem para a menina. Falei, Priscila, olha, aconteceu uma falha, né? Assim, assim, assim. E, por favor, eu preciso que vocês nos abonem dessa multa. Eu fiz isso, ok? Aí sabe o que que eu fiz? Fiz uma oração. Falei, Senhor, agora o Senhor vai mandar um anjo lá. O Senhor vai mandar um anjo para fazer essa menina se desdobrar. Mas o Senhor vai mandar um anjo também para tocar no coração do responsável pelo financeiro da imobiliária. Porque, Senhor, não existe lógica a gente pagar esse juro. Não existe lógica, Pai. E o Senhor deixa esse anjo lá, junto com essa mulher. O Senhor faz esse anjo tocar no coração dessa mulher e quebrantar o coração dessa mulher. E por que que eu tava assim? Porque gente, a gente já negocia com esse imobiliário faz muito tempo. A gente sabe que eles não são fáceis. Eles não têm um grauzinho de flexibilidade. Aí, quando deu 8 da manhã, ela me chama. Oi, Flávia, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, ó, eu vou ver aqui o que vai ser possível ser feito. Quando ela falou isso, eu já pensei, né? Não se preocupa não, porque o anjo tá aí. Entendi essa de possível ser feito. Gente, quando deu, acho que 9 da manhã, nem chegou 9, ela me mandou. Flávia, o pessoal do financeiro vai atualizar o boleto sem a cobrança da multa. Me avisa se você não conseguir. Gente, é isso. Ou você vive com Deus, ou é melhor você ir pro mundão de uma vez, entendeu? Porque pra gente viver uma coisa e não viver outra, e é isso que vocês precisam entender, que é a visão do apóstolo. Ah, Flávia, mas eu não sou apóstola, eu não sou apóstolo. Ok, mas você pode se mover nessa dimensão, porque embora às vezes aquele não é o teu chamado principal, a unção, ela escorre. Não é assim que a palavra de Deus fala? A unção desce pela cabeça de Moisés, a barba de Arão. A unção, ela escorre, gente. Então, se vocês estão em uma companhia que é apostólica e profética, vocês precisam entender que essa unção está sobre a vida de vocês. O João liberou no domingo a unção de Isaac sobre as nossas vidas. Então, chegou o tempo de você desentulhar poços, mas você precisa tomar posse disso para você viver isso. Vamos lá. Será que o Marcelo tá? Eu queria saber como é que o Marcelo resolveria essa situação, Rose. Que eu mandei o anjo. Entendeu? Eu já mandei um anjo lá. Eu queria saber, eu queria uma visão. Vamos pegar os ministérios. Juliano Panza, como você resolveria essa questão? Nosso mestre de plantão aqui. Eu ia negociar com eles. Eu ia mostrar as 300 e tantas vezes que pagamos em dia, que pagamos adiantado, antecipado e blá blá blá, ia fazer conta, por aí. Tem que mostrar gráfico. Mostrar gráfico e planilhas, é verdade. Ah lá, mostrar em gráficos e planilhas todas as vezes que pagou antecipado, juro, né? Tipo, desconto que poderia ter incidido, mas que não incidiu. Por quê, gente? Porque o mestre, é isso que vocês precisam entender a diferença. Como que o mestre pensa? O mestre pensa pela lógica, então ele precisa de argumentos para justificar aquilo que ele está falando, ok? O apóstolo dá uma ordem. Cumpra-se. O mestre vai o quê? Vai encontrar justificativas, tá bom? O profeta, gente, o profeta também entra no xaramanaia, entendeu? Já pega a espada, já corta o boleto, já manda o espírito de distração embora dessa casa em nome de Jesus, entendeu? Já manda a espada de fogo lá, que Senhor, manda a tua espada de fogo, porque se essa pessoa não também eu não aí o profeta, eu não aceito, Senhor, eu sou dizimista fiel, eu não aceito pagar esse tanto de juro. Né, Rose?
Porque o profeta tem dessas, entendeu? Ele não aceita. Não aceito. Agora eu tô curiosa para saber. Pastorzinhos de plantão, Dani Tescari. Ah lá, o Marcelo. Como é que você resolveria, Marcelo? Oi, Flávia, shalom para você, shalom para todos. Flávia, sinceramente, eu acho que eu ia começar a ver quem ia emprestar o dinheiro da multa. E depois de chorar, depois de tirar o resto dos cabelos, que eu, né, tô com pouco, eu ia pensar qual irmão podia me arrumar esse dinheiro para pagar essa multa, viu? Mas ia tentar também, né, orar a Deus para tentar amenizar essa situação. Mas acho que a primeira coisa que eu ia pensar como coração de pastor era olhar do lado e ver quem poderia me auxiliar nessa hora, viu? Como se diz, você não ia tentar ir no ar, tipo, veja bem, minha filha, eu sou um pastor, minha filha. Eu sou um professor. Certamente ia tentar argumentar, né? Essas coisas todas, né? A Mas parte emocional, né? se não tivesse argumentos, ia olhar do lado para ver quem podia pagar essa multa para mim. Vocês entendem, gente? E o Ô, que é... Flávia, Oi, Rose. é assim mesmo o profeta, porque a gente só era brava, a gente já ia. Se tivesse demônio, já ia expulsar, e a gente já ia colocar os anjos lá também, porque eu vivia assim, mas só que é o contrário, né? Você sabe que o inquilino lá não tava, ele Pagando. estava com aluguel atrasado, com o meu inquilino, estava com aluguel atrasado. E aí eu entrei em guerra, né? E comecei a orar e falei assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor, né? Ou eles vão embora, ou eles vão pagar. E realmente, graças a Deus, eles pagaram, mas a gente entra numa guerra brava, viu? Sabe só qual que é o problema, gente, do profeta? É que ele fica tão bravo que o perigo, ao invés dele cortar a cabeça do demônio, é capaz dele cortar a cabeça do marido. Porque pagou atrasado, que esqueceu, entendeu? Porque daí que... Aí corta a cabeça do marido junto, entendeu? Né, Marcelo? Marcelo, não me atrasa o aluguel, hein? Por favor. Então, queridos, é algo que aconteceu hoje, fresco, e que a gente precisa entender. Tem o jeito certo? Tem o jeito errado? Não, não tem o jeito certo e não tem o jeito errado. É nós entendermos, e isso que é lindo, é algo que o João fala muito, gente. Todos nós nascemos com o nosso chamado. A palavra fala lá em Jeremias: fui gerado no ventre da minha mãe. Ok? Ali, naquele momento da concepção, o teu destino profético, ministerial, já é designado. A única coisa que acontece é que num determinado tempo você vai ser ativado. Então, quando, por exemplo, tchau, Valquisa, Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. O que vocês precisam compreender é que num determinado momento a sua unção é ativada para que aquilo flua, para que aquilo realmente aconteça, tá bom? Quem mais quer falar? Eu quero falar, Flávia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Com a máscara fica ruim. Eu já voltei pro plantão. A hora que você foi falando, eu falei, ai meu Deus, eu vou ligar lá para a moça e falar, olha, moça, se prejudicar o dono da casa, a gente pode pagar adiantado no mês que vem, mas a gente consegue, se a gente não precisar pagar isso, também não quero prejudicar você, ver com o seu chefe, foi responsabilidade nossa, como é que a gente pode fazer para nós, né? Enfim, para compensar isso, mas sem a gente vai pagar a multa. Então, eu estou pensando em todas as pessoas que estão envolvidas, a gente já passou por esse né? E aí você vai negociar, você fica preocupado com todo mundo que está envolvido no negócio, né? Exatamente, exatamente. Porque a maior preocupação do pastor é fazer algo que possa prejudicar as outras pessoas.
Então, ele acaba assumindo muitas vezes, né, uma posição de, vamos dizer assim, até mesmo de se prejudicar para que outras pessoas não sejam feridas, né, ou não sofram consequências no processo, tá? O que mais, gente, do livro? O que mais do livro, desse capítulo, falou com vocês? Alguma percepção nova, talvez, também, que vocês... Oi, Flávia, eu vou falar. Para Que mim, bom. assim, boa noite. Boa Para noite. mim, o que mais, assim, eu refleti foi o papel de cada um aqui, papel do corpo. Então, foi a entender que cada um, independente do chamado, a gente tem um papel único. Então, não adianta a gente querer terceirizar e ficar nos bastidores, que fazemos parte. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E a questão também do mestre, né, que eu, naquela dinâmica, né, eu já, segunda vez, vamos ver se a coisa vai acontecendo, né, então eu refleti muito sobre o buscar o sobrenatural, né, que é esse elo que tu já comentou aí, então isso é uma coisa que a gente vem muito na metodologia, no buscar de, né? Então, de que a gente consiga realmente buscar o sobrenatural mais para conseguir fazer o elo. Então, isso foram os dois pontos que mexeu mais comigo. Que incrível, Dani, você trazer isso, né? Que clareza a gente passa a ter justamente quando a gente entende que não tem essa coisa de o bastidor ou não. Ontem, também conectando com essa questão do corpo, ontem o João foi num osteopata para ver o negócio do joelho. Eu não sei quem já teve. Eu fiquei apaixonada, gente, no processo. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir num osteopata. Gente, assim, ó, 1h40 no consultório do cara. Qual que foi a conclusão dele? Que, claro, né, o João vai ter que fazer um tratamento, mas ele identificou que possivelmente o João teve um processo no dente dele há 27 anos atrás, quando ele tinha 20 aninhos. E uma das coisas que estava afetando o joelho dele, não é as costas, nem a cabeça, nem o pescoço, é o joelho. Foi essa cirurgia que foi feita há 27 anos atrás. Você acredita? Por quê? Porque o corpo é um só. Foi o que ele falou. Ele falou, gente, não tem essa história. Se o dedinho do pé tiver com problema, vai refletir em algum outro órgão e vai impedir o correto funcionamento. E é isso que a gente também precisa compreender, queridos, que dentro da companhia de Daniel, por isso que a gente se esforça tanto, né, para realmente conectar cada vez mais. Porque se dentro da companhia de Daniel algum órgão, né, ou seja, algum de vocês não estiver funcionando bem, o corpo como um todo vai sofrer também. Tá? Então, perfeito isso, Dani, que incrível essa clareza que você trouxe, tá? Juliano, Sarina? Na linha do que a Dani falou, uma das coisas que me chamaram a atenção é justamente o pessoal fala assim, tem muita gente que se apega à letra e esquece da unção. Daí erram falando assim, a letra mata, tal, né? Não entendem errado o texto. Mas Jesus mesmo falou, né? Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, acho que para quem, né, vai atuar como mestre, acho que o grande segredo está aí, né? Não abrir mão da Escritura, mas também não abrir mão do poder. A gente sempre escuta o apóstolo Coroiola falando: eu não quero viver uma vida de história da carochinha, né? Eu quero viver uma vida de fato, uma fé de fato, uma fé com manifestações reais e autênticas. Eu acho que o caminho é esse. A gente entender que tem que, no caso dos mestres, né, sim ter esse zelo, esse cuidado com a escritura e com o ensino, mas sem jamais abrir mão da prática com o sobrenatural, né? Esse é um ponto bacana que eu gostaria de falar, que vem bem nessa linha também. E outra coisa que chamou minha atenção
E tem a ver com a aula da semana passada, que ele fala da questão da honra a partir justamente da identidade ou da filiação que cada um de nós tem em Deus, da nossa identidade como filhas e filhos, né? E isso nos torna especiais. E ele aplica isso também, como a Dani acabou de falar, ele aplica isso na hora da manifestação dos dons, né? Então, por que que a igreja, chamando modelo tradicional, ela trava, ela não anda? Por que que ela quebra? Porque não existem os 5 ministérios, existe centralização e existe muita racionalização. Aí quando ele fala, vamos estruturar o modelo a partir do funil, né, entendendo o caminho da ação, começando com aqueles ministérios que têm os olhos no céu, fazendo a transição e passando para a terra, o grande segredo está na interdependência. E aí esse que é o Sim. X, porque quando eu olho para o outro, eu entendo que o outro também tem essa manifestação da filiação divina, eu entendo que o outro também tem o dom, uma manifestação divina que eu não tenho. E daí, dessa forma, eu sei que eu também sou especial e tenho algo para contribuir, como a Dani falou, mas, em contrapartida, eu sei que eu também não sou Superman, eu não sou autônomo. Ao contrário, eu dependo também da manifestação do poder de Deus através da minha comunidade, da minha igreja local, dos meus irmãos. E aí é que é o grande X da questão. E ter paz em poder depender do outro. Ter paz em saber que, sim, é legal e é importante depender dessa pluralidade de dons e manifestações. Não, sei. Eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. Eu não ia falar nada, mas também coragem. Partindo do ponto que o Juliano falou dessa questão da manifestação, o que eu questiono, assim, nesse sentido da manifestação do poder sobrenatural de Deus, assim, essa questão mesmo, assim, que você falou ali da ordem para anjo, né, essa coisa assim, isso é propriamente do apóstolo, especificamente do apóstolo ou não? Não é que é especificamente do apóstolo. O apóstolo e o profeta, eles vão se mover mais nessa dimensão, porque isso é uma característica do chamado ministerial, do apóstolo e do profeta. Essa dimensão, por quê? Porque o apóstolo e o profeta, eles caminham no sobrenatural. Pensa assim, ó, o foco do apóstolo e do profético é o quê? O reino de Deus na terra. Trazer o reino de Deus na terra. Então, eles se movem em um ambiente estritamente, né? Ou talvez ali deveria ser, na sua maioria, o quê? Sobrenatural. Já os outros ministérios, não. Então, é mais desafiador. Eu reconheço que para pastores, evangelistas e mestres, talvez é mais desafiador essa expressão sobrenatural. Por quê? Porque eles estão focados o mestre no ensino, e aí ele usa, né, ele se pauta na palavra de Deus, então, se tá na palavra, a gente, que é, por exemplo, o modelo, gente, a igreja, ele não traz aqui, mas se a gente parar para olhar hoje, sem julgamento algum, mas as igrejas tradicionais que são muito focadas no ensino, presbiteriana, metodista, batista, a gente mesmo não fala? Aí essas igrejas são fortes no ensino. O que isso quer dizer? Tem a figura mestral como sendo a principal. Só que aí o que acontece? Se eu me pauto apenas na palavra, sem ter a manifestação do Espírito, é onde eu acabo não gerando esse poder. Então, a gente vê pastores, evangelistas e mestres se movendo no sobrenatural? Sim, só que não é tão natural para eles quanto para apóstolos e profetas. Por isso que precisa ser um exercício a ser desenvolvido. Por isso a gente precisa dessa atenção. E especialmente para os mestres, o Dani Sil, que ele chama mesmo a atenção dos mestres no livro, falando da importância de se desenvolverem nessa área. Ficou claro, Sarina? Tá? E aí, uma outra coisa também que eu acho importante, gente, dentro ainda dessa visão, é nós entendermos o seguinte: o cuidado que nós precisamos ter, justamente para nós não julgarmos outras pessoas que às vezes têm um chamado diferente do nosso, caracterizando aquela pessoa como, mas essa pessoa não tem fé,
Ah, essa pessoa, mas nem estuda. Ou, essa pessoa é muito fria. Ou, essa pessoa é muito sentimental. Eu falo pro João, esses dias eu falei pro João. Falei, João, não é fácil ser apóstolo, né? Porque a gente termina uma palavra, todo mundo sai assim, ó. Com os lombos doendo, refletindo, se questionando. Aí o pastor Marcelo vem e prega. Aí a gente olha lá no grupo da Companhia de Daniel. Ai, pastor, que bênção que foi a palavra. Ai, pastor, mas aquela palavra falou tão profundamente comigo. Ai, pastor, eu me senti tão alimentada. Nossa, eu precisava tanto ouvir aquela palavra. Falei pro João, João, nós não precisamos, não, entendeu? Porque o pastor só recebe. Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, João e Flávia, eu precisava ouvir aquela palavra. O povo, ó, foge da palavra. Quer nem ouvir. Thaís também prega só na marreta. Só no martelo. Descendo a lenha no povo, entendeu? Pastor Marcelo, não. Ai, pastor. Ai, pastor. Aí, coloca lá um monte de coração. Coloca coraçãozinho, gente, pro pastor Marcelo. Né? Então, não é. Por quê? Porque a mensagem é diferente. E aí eu vou falar para vocês, está errado? Não, óbvio que não. Errado estaria se o Marcelo falasse assim, não, é porque a companhia. Não, então eu vou ter que pregar igual o João ia falar. Não, gente, vai descaracterizar o chamado ministerial do Marcelo. E eu e o João, né? Óbvio que a gente não julga, mas estou dizendo, e o nosso papel é não julgarmos, porque se ele tem uma palavra que é mais acolhedora, que é uma palavra de conexão, uma palavra de esperança. A palavra do pastor, gente, é sempre uma palavra de esperança, uma palavra de acolhimento, uma palavra de fortalecimento. Já a palavra do profeta, do apóstolo, é o quê? Acorda! Se posiciona! Toma vergonha nessa cara para não falar outra coisa. Vocês não têm fé, não? O mestre, ele já vai trazer aquela coisa concatenada do estudo, faz a nossa mente começar a pensar nas estruturas, ok? Então, essa clareza nós precisamos ter. Para quê, gente? Que daí é o que ele fala no final do capítulo. A honra é a grande ferramenta para a manifestação do poder de Deus na terra. E como que a honra se dá? Exatamente pelo respeito. Então, eu honro a unção pastoral que está sobre Marcelo, eu honro a unção profética que está sobre a Rose, eu honro a unção mestral que está sobre o Juliano, sobre a Dani, e entendo que eles têm o que eu e João não temos, e que juntos formamos um corpo. Amém? Quem mais, gente? Fazer vocês rirem um pouquinho, isso também é uma característica do apóstolo, tá, gente? Não sei se vocês viram lá. Uma das características muito fortes do apóstolo é gerar o quê? Um ambiente onde a alegria se manifeste. Então, duas coisas que o apóstolo tem dificuldade de lidar. Falta de fé, né? Então, essa coisa... E vitimismo, né? Aí a gente quer gerar... Bora, gente! Alegria! Alegria! De vitória nas tendas justas do Senhor. Porque faz parte da característica apostólica também. Ah, pastor Marcelo. Ele vai falar, gente. Flávia, boa noite mais uma vez para você, para todos. A sua interpretação foi sensacional quando referiu-se à mensagem pastoral. Parabéns, viu? Se não fosse esse talento todo aí profissional, poderia trabalhar no teatro, na televisão, influenciando toda essa geração aí. Parabéns, viu? É assim mesmo. Vou para Ô, Globo. Flávia, uma coisa que eu achei bem interessante, né? O livro é bem interessante em todo o contexto. A parte da interpretação do acidente foi extraordinária, é desse jeito mesmo, né?
É igualzinho mesmo, a reação de cada ministério seria do jeito que está lá. Tá? O pastor ia agir daquele jeito, o profeta ia fazer todo aquele marabalismo, o evangelista ia aproveitar a cena para pregar o evangelho até para quem estava quase batendo as botas lá. Então, é igualzinho mesmo, foi maravilhosa a interpretação. O autor foi muito feliz de fazer daquele jeito, tá? Você sabe, Flávia, que nós viemos de uma igreja pastoral, né? E depois de uns 20 e poucos anos, o meu pastor disse que ele não era pastor, né? Ou seja, ele estava num lugar, assumiu um lugar porque não tinha outros para assumir. Então ele se revestiu de uma autoridade que precisava, é claro, né? Mas no decorrer da nossa caminhada juntos, ele falou: "Eu não sou pastor. Me desculpe se eu não trato vocês como pastor, é porque eu não sou pastor." Mas ele tinha um ministério extraordinário para mestrado. Era um mestre que eu não vi nenhum mestre com o talento que ele tem, eu não vi nenhum mestre parecido. Extraordinário. O que eu quero falar sobre os 5 ministérios, que você falou muito bem, não existe uma hierarquia entre nós dos 5 ministérios. Não existe, gente. O que existe, o que me deixou muito claro no livro, né? Eu já sabia disso, mas o livro me trouxe a verdade, né, com mais clareza. É que todo ministério ele precisa ter fundamentos. Uhum. E se ele tem um fundamento pastoral, não está certo. Se ele tem um fundamento mestral, não está certo. Se ele tem um fundamento evangelístico, não está certo, porque contraria a palavra de Deus, que diz que a base, o alicerce, deve ser posto por apóstolos e profetas. Efésios 2:20 fala muito bem sobre isso, né? Mesmo Sim. não existindo uma hierarquia entre nós, existe essa primazia que precisa ser respeitada. O apóstolo e o profeta precisa colocar os fundamentos para que os demais ministérios possam fluir da melhor forma possível. Então, não existe hierarquia, mas existe uma importância que precisa ser respeitada, Sim, né? E eu sim. vim de uma igreja pastoral, né, fundamentada no pastorado, não tinha águia, era só pintinho e galinha, tá? A gente não foi levantado para voar em nenhum momento, por isso que eu passei 20 e poucos anos desse jeito, e para levantar voos, né, a gente tá, a Rose me empurrando, a gente vai levantando vocês, nos empurrando, né, a Thaís nos empurrando, as cajadadas comendo solta, né, e as bordoadas também, e os empurrões dos ninhos, né, tudo isso acontecendo, faz parte, tá? Então nós precisamos respeitar que o fundamento apostólico e profético precisa existir. Qualquer ministério que se abra, que está sendo fundamentado numa base pastoral, contraria a palavra de Deus, gente. Não contraria, é uma questão hierárquica, contraria a palavra de Deus. Então eu hoje louvo a Deus porque o nosso ministério, nossas vidas estão sendo, né, fundamentadas numa base apostólica e profética, cumprindo assim a palavra de Deus. Obrigado, viu? Amém. 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 Tremendo isso, né? E todo esse movimento, né, gente, quando a gente olha e a gente entende todo esse movimento da restauração do profético e do apostólico, é o que tem gerado de novo o fortalecimento da igreja. E a gente precisa compreender que o avivamento ele só vai acontecer mediante essa restauração, mediante essa percepção. Marcelo Guarici. Eu sempre escuto sempre a mesma colocação, são todos iguais, todos têm importância, e você, o João, sempre com muita humildade, querendo sempre exaltar todos os outros ministérios, né? Mas aí o livro hoje, o Marcelo abriu, então eu vou atrás. O livro hoje não. O livro hoje ele separou, tipo, profeta e apóstolo Bolsonaro, direita, vamos em frente, mestre ficou ali no centrão, e deixou os pastores e os evangelistas para o lado esquerdo, entendeu? São PT, são acolhedores,
a gente tira do bolso para poder dar, e a gente não quer ver ninguém passar necessidade. Só não E aí, pode roubar, tá? aí é uma outra situação. Mas aí o que eu vejo é assim. Então, como o Marcelo falou, quem puxa mesmo, se você quer uma igreja firme, avivada, batendo o pé e fazendo louvores extraordinários, quem puxa é apóstolo e profeta, né? E hoje eu sou novo nesse meio e ando pisando em alguns lugares. Pisei lá em Goiânia numa Batista da Fama, meu sócio é Monte Oreb lá em Macapá, a Peniel aqui do nosso lado, são todas regidas por pastores. Então você não tem apóstolo, você não tem profeta, e aí é uma igreja de crente de banco. A gente senta lá, pega a Bíblia, faz uma leitura, alguma coisa, faz um louvorzinho lá, meia boca, e vamos embora. E eu acompanho muito o Coraiola, e principalmente esses últimos seminários que ele andou fazendo aí pelo sul do país, depois subiu lá para Paraíba, para outros lugares lá. O que acontece? Ele vai em igreja e não fala o que a Cia Daniel fala, o que a Coinonia fala, o que a Casa de Oração fala. Eu que cheguei agora, assim, eu vivo em dois mundos quando eu piso nesses outros lugares. Ele faz sobrenatural, é outro nível, que tenta se buscar sempre. E aí, quando eu piso aqui em Peniel, Monte Oreb, são só pastores, você não vê falar nada de profeta, evangelista, coitado, nem tem lá, e os mestres não apareceram. Então, você fica sem igreja. E o Coraiola vai aí nesses lugares e eu vejo o povo lá, tudo de boca aberta. Eu vou falar aqui, acho que vocês não vão nem vir amanhã. O pessoal vem, mas as igrejas são sempre pastores, pastores, pastores. Não tem outro lá. E aí fica essa igreja meia morna. Então eu queria compartilhar só isso, que o livro, para mim, aqui, hoje, desmitificou essa colocação sua aí do João. Não, não, é todo mundo igual? Pode ser todo mundo tem uma participação aí no time. Mas se o apóstolo não vir para sacudir e o profeta atrás, e você Não, tem razão, todo mundo adora o Marcelo mesmo, viu? Quando ele prega, é maravilha. aí, viu? Mas sabe o que é, Marcelo? Quando a gente fala que é todo mundo igual, é porque o que que acontece? Uma igreja onde também só tem apóstolos e profetas, essa igreja não vai prosperar. Por quê? Porque o papel do pastor é importantíssimo no acolhimento e no cuidado das pessoas, algo que o apostólico não tem paciência. Não tem. Gente, entendam uma coisa, eu e o João, nós somos líderes da companhia de Daniel, e aqui a gente pode falar que nós estamos com os discípulos e nós estamos com pessoas seletas aqui, de maturidade, ok? Só que, por exemplo, eu e o João, para nós fazermos essa parte de aconselhamento, de sentar e conversar com vocês, a gente se molda na unção. Porque se eu e o João a gente for falar para vocês, às vezes, o que a gente tem vontade, não tinha mais ninguém aqui na companhia. Ah, mas não tinha um. Não tinha. Entendeu? Aí eu e o João, a gente olha, o João olha para mim e fala, respira. Ai, respirei. Aí eu olho para João, respira. Entendeu? Por quê? Porque não é o papel do apóstolo ficar à frente como a gente está, porque a gente acaba fazendo um papel pastoral aqui, nós ainda estamos fazendo um papel. Isso aqui, por exemplo, que eu e o João estamos fazendo, não é que eu estou fazendo, isso aqui era para o Juliano Panza, para a Dani 20 está fazendo. Eu e o João não sou mestre. Entende? Só que como nós estamos num processo de estabelecer os fundamentos, de levantá-la, de conectar e levantar e preparar a liderança, é papel do apóstolo fazer isso. Mas qual é o verdadeiro papel do apóstolo? É o que eu e o João fizemos esse mês que passou. Nós fomos lá para o Espírito Santo, nós fomos para Palmas, nós fomos lá para Ponta Grossa. Esse é o papel do apóstolo, gente. Ir, enviar, mandar, vai e faz. Então, por exemplo, hoje, por que o apóstolo Coraiola? Tanto que ele fala, ele não aguenta ficar em Palmas. Por quê? Ele prega uma vez na igreja lá em Palmas, ele já está passando mal. Ok? Por quê? Porque o chamado dele é para fora, é para fora. E, na verdade, o chamado todo apóstolo. E se vocês forem ler o livro, gente, vocês vão entender por que eu tô batendo nessa tecla.
Porque o próprio Dani Silk fala. O que aconteceu com a igreja lá, com a Mountain Champ? Precisou uma hora vir um pastor, porque tava o Bill Johnson lá cuidando da igreja, o que estava acontecendo? A igreja ia morrer, gente. Vocês acham que foi à toa que o Dani Silk foi lá e assumiu a igreja? Depois ele não ficou mais lá, né? Ele vai contar isso para vocês no decorrer. Hoje o Dani Silk também está na Betel. Ele também faz parte da Betel hoje. Mas por quê? Porque nós precisamos ter toda essa conexão juntos. Então, quando eu falo, Marcelo, por exemplo, que não tem o mais importante, é porque, por exemplo, adianta você ter uma cabeça se você não tiver um coração? Adianta você ter um coração se você não tiver um pulmão? É nesse sentido. Porque uma das coisas que feriu, inclusive, a igreja foi o posicionamento de algumas igrejas, alguns líderes adotaram, que eles falaram assim, eu não sou mais pastor, porque pastor é aqui, ó. Então eu sou apóstolo agora, porque apóstolo é aqui. E se auto-intitularam apóstolos, quem é mais... É porque você é jovenzinho nesse pedaço, entendeu? Mas, por exemplo, o Juliano Panza, o próprio Marcelo Barbosa, que está aqui, que já está há anos na estrada, foram feridos com isso, por quê? Porque do dia para a noite, ser pastor virou a ralé. E agora eu quero ser apóstolo. E muitos pastores se auto-intitularam apóstolos, não houve mudança alguma. Por quê? Porque entrou na mente que ser apóstolo é mais importante do que ser pastor. E o que o Dani Silk bate nesse conceito da honra é de que nós precisamos justamente restaurar as funções. E a função principal do apóstolo é essa de estabelecer a igreja, de dar a direção junto com o profético e do pastor de cuidar. Flávio, deixa eu dar um complemento que eu acho que é importante para poder deixar claro isso. A gente sempre deixa aberto para que vocês entendam que, sim, eu uso as mãos para dizer que, falar dos 5 ministérios. Então, ou seja, nós precisamos entender que não existe hierarquia, mas até mesmo na mão, eu já falei para vocês, o dedo mais forte é esse, que representa o apostólico. Então, veja só, existe papel que precisa ser respeitado dentro desse corpo como um todo. E sim, apóstolo e profeta têm uma função de força, direção e de autoridade. Isso é natural. O exemplo para você entender de usar na analogia, nessa analogia que eu estou fazendo. Pensa numa empresa. Uma empresa não anda sem um líder. Então, independente dela ter dono, às vezes tem empresas que não têm, que são sociedades anônimas, mas ela tem uma liderança. Então, a liderança da empresa, ela dá o comando e ela faz, a diretoria faz com que a empresa ande, porque dá direção, dá foco, tem autoridade, manda, desmanda em alguns momentos, mas enfim, é ali. Só que uma empresa só de líderes não perpetua. Ela precisa de outros colaboradores, cada um no seu papel, para fazer com que a coisa aconteça. Tem que ter o departamento jurídico, tem que ter o departamento de crédito, tem que ter todos os departamentos, o de TI, enfim, para poder fazer com que a empresa continue sendo uma empresa que perpetue e passe de geração em geração. Dentro da igreja não é diferente. O apóstolo e o profeta dá a direção, o apóstolo tem uma autoridade maior para fundar a igreja, ele traz o fundamento. Então, ele tem uma autoridade de constituir uma igreja, é através dele. Então, ele tem a força para fazer isso, como se fosse o dono de uma empresa. Só que se ele não tiver o resto da equipe, não anda. E é como a Flávia falou, se você deixar só apóstolo dentro de uma igreja, mata a igreja de fato. Porque é muito rompedor, é muito de fazer acontecer de uma maneira sem se preocupar muito com as pessoas que estão ao lado. Por quê? Porque Deus mandou abrir. Então, um apóstolo raiz, ele funda igrejas, ele deixa uma igreja em cada lugar que ele passa. Assim eram os apóstolos do primeiro século. Eles abriam igrejas em todo lugar que iam com as equipes apostólicas. Então, nós precisamos compreender que é só papel diferente. Mas sim, Marcela, sua percepção não está errada em entender que a função apostólica e a função profética, ela está numa função de autoridade.
de fazer acontecer. Isso acontece. E principalmente a função pastoral, ela é de suporte, ela é de apoio. A gente viu isso dentro dos 5 ministérios. O pastor, ele tem uma função de suporte. Ele não deve ficar na liderança da igreja para ele poder ser o cabeça, entendeu? A igreja realmente acaba ficando muito de show, como a Flávia falou, né? Muito não é só show, foi o exemplo que você deu, mas é muito de eventos, né? Programa. Uma igreja cheia de programas e tudo mais. Então, por isso é importante ter todos nesse entendimento. Mas você não está errado no seu modo de pensar, não, tá? A única coisa é que nós só precisamos entender que que existe realmente funções que nós precisamos respeitar de cada um dos líderes que estão dentro da igreja, tá? Todos são importantes. Rose? Eu só queria, assim, enfatizar, né, o fato de ter esse entendimento, assim, claro, de cada pessoa tem o seu ministério, e também dentro de um casal, né, não necessariamente, até então, as igrejas também não entendem isso, que um casal não necessariamente os dois são apóstolos, os dois são mestres, os dois são Perfeito. pastores, principalmente, né? E isso a gente viu muito quando nós estávamos na outra igreja. Muitas pessoas, porque não tinham entendimento, e até mesmo os nossos líderes, pelo fato do Marcelo ser pastor, então cobrava muito isso de mim, havia muita cobrança. E isso acaba matando o nosso ministério. Então, a gente precisa entender que num casamento, às vezes, não existe os dois serem pastores, principalmente o pastor. Então, quando a gente tem esse entendimento, e isso também na igreja, não só no casamento, aqui eu e o Marcelo, nós sofremos muito com isso. Há 23 anos dentro de uma igreja pastoral, as pessoas lá só tinha pastor, você trabalhava, você tinha um tempo, mas era ortogado a pastor. Então, o pastor era um cargo de autoridade. E aí só o Marcelo foi otorgado a pastor. Eu trabalhava junto com ele, eu fazia as coisas junto com ele, a gente fazia as coisas junto, mas eu nunca era ortogada, porque realmente eu não era pastora, né? E aí e mesmo entre nós, dentro do casamento, também, por falta de entendimento, nós sofremos com isso, né? Porque eu também cobrava dele uma atitude de profeta, e ele também cobrava de mim uma atitude de pastora, por falta de entendimento. E aí, quando nós conhecemos o João e a Flávia, e eles são isso mesmo, como eles falaram no começo, eles respeitam mesmo cada um dos ministérios de cada pessoa, e é assim mesmo. E isso, a importância de ter, e todo mundo... E quando a igreja tem esse entendimento, que aqui na companhia todo mundo me respeita como pastora, entende o Marcelo como pastor, eu como profeta e o Marcelo como pastor, e isso faz a diferença. Isso não traz mais esse peso, né? Então, isso que eu queria mesmo enfatizar, que dentro do casamento também pode ter ministérios diferentes. Não necessariamente os dois, o casal precisa ser o mesmo ministério. Perfeito, Rose. Muito bom você trazer isso, porque realmente para a gente não ter nenhuma confusão, né? É óbvio, às vezes acontece de terem o mesmo ministério. Sim, eu e o João temos o mesmo ministério, né? A gente tem vários outros casais que a gente conhece que fluem no mesmo ministério, mas é óbvio que isso não é uma regra, né? Muito pelo contrário, essa diferença pode e vai ter sempre, né? Com certeza. Tá. Viu, Flávia? Esse aí a Rose trouxe muito bem lembrado dela, e a gente percebeu que esse foi uma das dores da Rose, né? No antigo ministério que ela tinha, os líderes dela queriam que ela se enquadrasse dentro do pastoral, entendeu? Queriam consagrar ela também a pastora, e ela não queria a consagração de pastora. Então, ela lutou por muito tempo para não ser consagrada pastora, sem entender por quê. Porque não tinha o entendimento. Ela não sabia o que ela era, entendeu? E por falta de conhecimento, as igrejas tradicionais
que antecederam essa época que nós estamos vivendo agora, acabavam forçando a barra, e até hoje você vê muitos pastores consagrados que não são pastores, estão na unção errada. E, gente, vocês não têm noção o quanto é sério você consagrar uma pessoa na unção que não é dela, entendeu? Você colocar um manto sobre uma pessoa que não pertence a ela. É terrível esse tipo de chamado. Esse tipo de peso acaba trazendo peso espiritual sobre a pessoa e ela não caminha dentro do chamado que Deus trouxe para ela. Então, sai fora totalmente da visão. É muito perigoso esse tipo de coisa e a gente tem muito cautela e muito cuidado para exatamente não colocar sobre uma pessoa uma unção que não é dela. Isso aí não podemos fazer. Entendeu? Cabe a nós, sim, a mim, a Flávia, principalmente como líderes aqui, não cometer esses erros, entendeu? E Deus tem que realmente falar muito conosco para a gente poder consagrar alguém num ministério. Porque, meu Deus, consagrar errado é muito sério, é muito sério. É um dano quase que irreversível na vida de uma pessoa, espiritualmente falando, entendeu? Amém. Queridos, eu quero já ir caminhando para o nosso fechamento, então, né? A gente tem aí o compromisso com vocês e nós vamos nos esforçar para isso, porque senão eu sei que também, ao mesmo tempo, fica gostoso, né? Mas todos nós temos aí, a gente está falando de um dia de semana comum. Só que antes da gente fechar esse momento, eu queria dar uma oportunidade para o Rafa Campos. O Rafa, ele tem um projeto, né, que ele está envolvido, que é o pessoal da Jocum. Quando o Rafa veio para a Companhia de Daniel, ele acabou vindo para a Companhia de Daniel, eu falo que Deus faz as coisas, né, da forma, ele tem a forma dele operar. O Rafa, ele tava assim, foi dar umas voltas lá, assim, sabe? Lá no mundão, assim, né? Foi fazer dar umas passeadas, né? E chegou um momento que Deus tocou profundamente na vida do Rafa e usou algumas pessoas, inclusive a Gi, que está aqui, né? Foi uma das pessoas que também participou de todo esse processo. Então, é muito lindo como Deus faz, porque através do Rafa, a Gi também veio para a Companhia de Daniel. Então, olha que louco, né? A Gi foi um instrumento de Deus na vida do Rafa, para ele poder estar mais próximo desse projeto, e depois o Rafa acabou sendo um instrumento de Deus na vida da Gi, para que ela também pudesse vir e fazer parte da nossa família aqui. E esse projeto que o Rafael está envolvido é um projeto que conecta muito, também está muito dentro da visão da Companhia de Daniel, que é essa conexão do mercado de trabalho, de nós termos instrumentos, ferramentas, né, de como a gente gera projetos dentro do mercado de trabalho. E ele foi, no começo do ano, para a Espanha, ele ficou 45 dias lá na Espanha, a gente compartilhou, acho que com vocês, algumas coisas. A Companhia de Daniel abençoou a vida dele para que ele pudesse estar lá na Espanha, e depois disso foi quando Deus fez a conexão e ele, né, sentiu no coração esse desejo de se tornar filho da Companhia de Daniel e caminhar conosco debaixo de uma aliança de paternidade. E agora, faz pouco tempo, como uma forma, eu vejo isso claramente como uma forma de honra, ele foi convidado para ser um dos treinadores desse mesmo projeto agora em Medellín, na Colômbia. E ele aceitou, né? Então ele tem um desafio pela frente. Nós sentimos no nosso coração de abençoá-lo, mas é claro que ele tem muitos desafios, né, para ele poder estar. Ele está indo como um missionário, ou seja, ele que paga passagem, hospedagem, deslocamento, além de abrir mão do tempo de trabalho dele aqui, porque ele vai ficar aproximadamente 20 dias, e são 20 dias que ele deixa de gerar negócios na empresa dele para ele poder estar lá. Então, ele precisa de um suporte financeiro para isso. Então, Rafa, eu vou colocar você aqui como anfitrião. Eu não sei se você preparou alguma apresentação ou não, mas aí eu deixo você à vontade para você poder falar um pouquinho melhor, né, com o pessoal. Shalom, shalom. Gratidão, Flavinha, pela oportunidade. Vou compartilhar aqui, mas você já falou tudo, na verdade. Ô, Fer, Deixa eu- pode continuar assim, porque daí quem não assiste, aí a gente fala. Não, mas apresenta do teu jeito agora. eu vou compartilhar aqui e falo que a gente tem essa questão da gente
impactar as nações aí através dos negócios. É isso que tocou o meu coração, né? Isso que vem tocando assim, né? Inclusive quando eu estava na Jocum, né? E tem uma pesquisa aqui que de 1 a 4 pessoas do mundo aí não tem acesso ao evangélico. A gente acha que é bastante, né? Esse número, tipo, né, tipo pouco, mas é muito, né? Que não tem nem acesso à Bíblia, não tem igreja, e muito mesmo, menos uma pessoa ali por perto ali para auxiliar, né? Igual a gente está aqui em comunidade, né? E quando eu fiz a apresentação lá no começo do ano, lá na Espanha, quando eu estava lá em Madrid, eu não sabia, tinha esse dado aqui de que a Europa é o continente menos evangelizado né, do continente ali, entendeu? Com 2,4. Então, é um número assim, é muito grande, né? E quem vai fazer isso, né? São os missionários, né? É a gente mesmo que se propõe a isso, né? Tem uma música que, né, o mundo precisa conhecer essa verdade sobrenatural, que Cristo salva, batiza no Espírito Santo, né? Tem uma música que diz assim: se você não pode ir, você pode enviar outras pessoas, né? E eu nunca tinha percebido isso na pele. Eu só fui perceber isso quando eu estava escrevendo uma carta, quando essa carta chegou até algumas pessoas e isso começou a dar certo. Eu falei assim, nossa, Deus está nesse negócio. E aí eu vi verdadeiramente que Deus estava nesse negócio quando eu recebi a contribuição da própria Flávia, da própria, né, companhia de Daniel, da Flávia também, enfim, como empresa também, a Rava, enfim, então foi bem sobrenatural também. Então, como eles não poderiam ir, né, essas pessoas que não foram, eles enviaram, né? E a gente dá o primeiro passo, aceita, né? E a pergunta que eu faço, né? Você também pode, até mesmo as pessoas que estão assistindo, pode dar esse passo de fé, investir essa semente de amor, né? Como a Flávia disse, em janeiro no começo do ano, eu fui fazer esse seminário de transformação de negócio, foi na cidade de Madrid, que é do B1, que é Business with Mission, que é negócios como uma missão, né? São missionários que estão ali para fazer com que Cristo seja visível, né? Levar a palavra de Cristo para esses países que têm restrição ao cristianismo, enfim, e de buscar essa transformação, tanto ela na esfera espiritual, social, econômica e também ambiental. Então, esse é o objetivo. Quando eu fui para Madrid, eu fiquei esses 45 dias, a gente aprendeu várias ferramentas ali, né, para a gente trabalhar nessa questão dos negócios. Inclusive, nós desenvolvemos um plano de negócio. O plano de negócio, parte desse plano inclusive, fazer isso que eu estou fazendo nesse convite que eu recebi lá na Espanha, né, em Medellín. E aí, esse convite, como a Flávia disse, foi um convite que eu recebi agora, né, faz acho que 3 semanas mais ou menos. Eu falei assim, estou nessa, porque isso faz parte do meu propósito. Eu vou dar aula lá, ser capaz, eu vou ser facilitador, na verdade, vou dar aula sobre branding, de marketing, plano de negócios também, e levar também experiência de vida para eles também, e falar de Cristo também. É uma comunidade ali que é interdenominacional, né? Tem gente que é cristão, evangélico, tem gente que não é, entendeu? Mas a maioria sim. Esse é o objetivo da gente levar e capacitar. E como a Flávia disse, né, a gente tem, apesar do propósito, a gente tem alguns desafios, né? E empresário na missão é isso daí, a gente tem que levar o computador e às vezes trabalhar de lá, às vezes também não dá, né? Vão ser 22 dias de missão, né? E eu vou ter que me ausentar aí por quase esses 30 dias, né? Das atividades de família, enfim, da empresa. Então, para quê? Para a gente fazer a missão. Então, é isso que eu queria convidar vocês para estar comigo, né? Para a gente ir juntos nessa missão. Eu tenho um desafio financeiro aí, né? De aproximadamente R$ 6.000 entre hospedagem. Eu falo que eu dou o exemplo de Rotary, né? Rotary Club. Você doa, né? Você
como que eu falo, que o Rotary Club, ele é você paga para trabalhar. Da mesma forma, o missionário, ele faz isso, entendeu? Ele banca ele mesmo, entendeu? Então, igual a Gisele tá lá na Jocuna, Curitiba, ela que banca, ela tem que buscar os mantenedores. E quando eu vou estar indo para lá, para Medellín, né? Tem alimentação, tem hospedagem, tem transporte, deslocamento, enfim. Então, tudo isso existe custo. E eu queria convidar vocês aí para a gente ir junto nessa missão, né? Quem sentir no coração, vai ser vai ser muito bem recebido aqui por mim aqui, né? Porque eu falo que essa não é uma missão minha, né? Essa é uma missão que é de Cristo, enfim, aqueles que realmente, que verdadeiramente quiserem contribuir, e depois eu encaminho a carta, depois eu posso encaminhar um vídeo aqui para a companhia, né, Flávio? Eu posso encaminhar para o pessoal e é isso aí, gente, né? Queria agradecer a oportunidade, agradecer a companhia de Daniel e vocês aí pela essa oportunidade. Beleza? É isso aí, gente. Amém, amém. Queridos, um dos papéis, né, do apostólico é justamente enviar. E nós enviamos de diversas formas. Faltou o Pix aí, Rafa. Verdade. Quem quiser fazer o Pix, Aí, Aí. a gente envia, nós fazemos missões de várias formas, né? A gente faz missões indo, a gente faz missões intercedendo e a gente faz missões enviando. Então, realmente eu quero desafiar vocês, né, para que vocês possam abençoar o Rafael nessa questão aí da viagem. Que dia que você vai, Rafa? eu vou agora dia 28, né? Chegar lá, dia 2 começa as aulas, e aí vai ser o dia todo, né? Ajuda lá, a gente ajuda a ministrar, enfim, tem toda a parte lá. Vão ser todo o pessoal da América do Sul, né? Colombianos, a maioria deles colombiano. A aula vai ser tudo em castelhano, né? Tem que dar aula em castelhano, mas é o dia todo. É seminário de segunda a sexta, sábado tem uma folga, né? Sábado e domingo, mas é isso daí. Aí eu volto no dia 19 para cá. Amém. 19, 20. Amém. E eu quero aproveitar também esse momento, gente, para falar para vocês que também eu e Fernanda nós estamos indo, né? Eu vou agora já na sexta-feira e a Fer vai na segunda-feira. Nós estamos indo para o México. Domingo. É uma viagem desafiadora, é uma viagem custosa, né, em termos financeiros. E mais uma vez, né, é um chamado de Deus. Então, a gente entende isso, né? A questão de Deus nos chamando para algo. Estamos ali, acho que com mais de 20 países, se eu não me engano, que estarão fazendo parte dessa conferência. E essa é uma conferência específica porque quem esteve no clã é como se fosse uma espécie de uma continuidade daquilo que foi feito no clã. Mas uma das coisas que vai ser muito trabalhado nessa conferência é a confecção de uma Agenda 2040 para combater a Agenda 2030. Então, assuntos como aborto, legalização do aborto, ideologia de gênero, a própria questão da educação, né, de nós termos essa questão do sistema de homeschooling, a questão de políticas públicas e privadas, discutir sistemas monetários. Então, são muitas pautas e vai ser muito desafiador em termos de trabalho mesmo, porque vai ser muito puxado. A gente vai para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. Karina mandou mensagem hoje e falou assim, olha, venha preparada, porque vão ser ali, são 5 dias de conferência, começa na terça, termina no sábado, era para terminar no almoço, provavelmente só vai terminar no final do dia, que a gente tem dia ali que tem previsão de 40 minutos de almoço. Então, a gente não vai para... Das 8 da manhã às 9h30 da noite. Então, eu também quero... depois eu vou colocar também, Fer, depois eu vou pedir para você, coloca o seu Pix, né, o meu, coloca lá na companhia de Daniel, quem sentindo... Porque assim, gente,
Eu sei que é ruim falar isso, né? Pode parecer assim esquisito, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu, a Fer, o Rafa, entenda uma coisa: nós não precisamos do dinheiro de vocês. Por quê? Porque Deus ele sempre vai encontrar um caminho de nos abençoar, principalmente quando você está fazendo missões. O mindset que você precisa ter é que quando você vê uma pessoa saindo para fazer missões, é uma oportunidade que você tem de ir para aquele lugar sem necessariamente você ir fisicamente. Então, entenda que quando você semeia na vida do Rafael, na minha vida, na vida da Fernanda, quando você semeia, né, tantos outros projetos que a gente vai apresentar aqui para vocês ao longo da nossa jornada aqui, é a oportunidade que você tem de ir para Medellín, porque você não sabe o que o Rafael vai gerar lá, você não sabe as vidas que ele vai tocar lá, só que ele está lá representando a Companhia de Daniel. De ir para o México, você não sabe as mesas que eu vou sentar, as pessoas com que eu vou me conectar, as pessoas que a Fernanda vai se conectar. Mas nós estamos lá, inclusive, né, especialmente lá para o México, foi nos pedido a logo da Companhia de Daniel, entendeu? Então, a logo da Companhia de Daniel vai estar lá. Então, é isso que eu quero que você entenda, que você compreenda a importância de realmente, quando você não consegue, às vezes, ir fisicamente, de você ser lançado. Ah, tem mais uma pessoa, a Lídia também vai. A Lídia, que é daqui da Companhia de Daniel, também vai conosco. Ela Então, vai na quarta. nós temos mais uma pessoa aí que também está indo. Desculpa, Entendeu? deixa eu só fazer um comentário, Flá, com relação à questão da Lídia. E aí também, né, é aquela questão do chamado de entender que Deus está chamando a gente para atender essas coisas. A Lídia vai praticamente perder 2 dias, quer dizer, 2 dias, porque ela vai chegar só na quarta-feira no final do dia. Então, ela praticamente vai perder 2 dias do evento, porque ela não conseguiu liberação do trabalho para a semana toda. Mas, gente, ela tá indo. Então, assim, às vezes a gente fica, né? E eu sei que quem trabalha é um desafio, porque eu trabalho em empresa também. Então, para gente que trabalha assim em empresa é um pouco mais complicado, porque tem que combinar com o chefe, às vezes tem que ver outras. Mas é aquela questão, às vezes a gente consegue Fazer de outra forma, né? fazer exatamente. Então, e isso faz parte. O João tem, naquela palavra que o João ministra sobre os 5 fundamentos da prosperidade, que deve estar salvo, inclusive acho que precisava fazer outro, João, regravar, né? Porque já está meio desatualizadinho. Ele fala, né, que uma das grandes ofertas que tem é a oferta missionária. E o quanto a oferta missionária, ela destrava nas nossas vidas o poder da intercessão. É uma oferta de prosperidade. Porque quando você oferta na vida de um missionário, aquele missionário vai orar para que você seja cada vez mais abençoado. Por quê? Porque se você está ofertando na vida dele e ele precisa desse recurso, ele vai orar para que você continue sendo abençoado, para que você possa liberar mais recurso. Então, isso é muito importante, tá? Quando eu olho, essa semana eu olhei, eu falei pro João, João, do céu. Tipo, gente, eu tô saindo num momento que eu não poderia nem pensar nisso aí, entendeu? Nem pensar. Mas eu só falei assim, Deus do céu, eu só quero ser obediente. Então, eu vou obedecer. Então, eu estou indo, tá bom? Então, queridos, e além disso, eu quero pedir que vocês orem por nós, né? Eu quero pedir para que vocês orem para que todo o processo, né, de entrada, de saída dos países, a gente tem os desafios com a língua, com o processo, né? O México está muito resistente em relação ao brasileiro, então tem essa dificuldade também. Então, que vocês possam nos cobrir também em oração, para que a gente possa ser luz onde o Senhor está nos levando, onde o Senhor está nos enviando. Amém? E aí eu queria... Deixa eu só fazer uma brincadeirinha. E eu vou para a França também, gente. Então, quem tem desejo de ir para a França, estamos indo. Depois do México ela ainda vai para a França. Então, queridos, que vocês possam orar por nós. Eu quero, inclusive, pedir ao pastor Marcelo
que possa orar por nós nesse momento, como parte da liderança da Companhia de Daniel, também nos abençoar a nossa viagem, para que tudo corra segundo a vontade de Deus e a gente possa ali ser usado como instrumentos realmente do Senhor. Amém, Flávia. Vamos estar orando, tá? Eu tenho certeza absoluta que quem manda paga a conta. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a vida de vocês todos que estão aí, que receberam no coração essa incumbência dos céus. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tudo está diante do teu altar, Senhor, nesta hora, e já há muito tempo já está estabelecido a viagem para cada um, o trabalho missionário que cada um fará, o aprendizado e o ensino que cada um, Senhor Deus, estará fazendo nestes dias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim como nós vivemos a antecipação de décadas, Senhor, assim também queremos que estes e todos nós venhamos viver antecipação financeira também, Pai. Aquilo que estava para ser liberado, Senhor Deus, nos próximos anos, Senhor, por amor à Tua palavra, por amor aos Teus servos, eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que seja liberado na vida de todos, Pai, de todos da companhia, Senhor, de todos que estão envolvidos nesse trabalho missionário, Senhor, e nesse trabalho de aprendizado, Senhor, porque eu sei que quem for trará para todos e todos, Senhor, serão muito bem enriquecidos no conhecimento da Tua palavra, Senhor, e alçarão outros voos, Pai. Por isso, Senhor, desde a segurança até a provisão, Senhor, socorro, os livramentos, Senhor, as bênçãos, Senhor, a eternidade, que todos eles e todos nós sejamos envolvidos por esse mover extraordinário dos céus do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que, Senhor, o Senhor conhece a saída, o retorno, Senhor, e nós colocamos a vida deles, das famílias que deixarão aqui, Senhor, dos negócios que, Senhor, aparentemente deixarão de ser feitos, mas somente aparentemente, porque o Senhor fará transbordar, Senhor Deus, os negócios que aparentemente serão deixados de lado. O Senhor, eu tenho certeza absoluta que está tomando conta desses negócios. Senhor, declaramos que ninguém perderá nada, Senhor. Pelo contrário, Senhor, ganharão e muitos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas, Pai. Quero já declarar a liberação de todas as demais coisas da vida do Rafa, da Flávia, da Lígia, da Fernanda, do João, Senhor, e de todos quantos, Senhor Deus, se deslocarem, Senhor, de passagem, de avião, de passaporte, meu Deus, tudo necessário, Pai, os hotéis que se hospedarão, os alimentos com que se alimentarão, Senhor, a água que beberão, Senhor, seja tudo provisionado pelo Senhor, meu Pai. Assim eu oro, Senhor, agradecendo, porque tenho certeza que não só eles ganharão, mas o Teu reino ganhará, Senhor. Nossas famílias ganharão, a companhia ganhará, Senhor, as empresas ganharão, os negócios ganharão, Senhor, as famílias todas representadas ganharão, Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, que anjos especializados, Senhor, nesse trabalho tão importante que será feito pelo Rafa e pelos demais irmãos, Senhor, que anjos especializados agora cheguem até eles, Senhor. Colhem neles, meu Deus, e não desgrudem deles em nenhum momento, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e já declaramos assim em concordância com todo o corpo de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Amados, que Deus abençoe. Domingo, programação normal, ok? Domingo, palavra com o nosso apóstolo João Cobal, que o João Cobal não vai dessa vez. Irei só. Então, domingo, João, quem ministra. Quarta-feira que vem temos Escola de Princípios, seguimos o nosso cronograma, tá bom? Queridos, que Deus abençoe. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Amanhã começa o seminário de libertação.
tá bom? Então, amanhã às 20 horas a gente se vê, tá bom? Beijo, queridos. Tchau, tchau. Shalom, shalom.